Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quarto encontro da nossa série sobre doutrina social da Igreja. Nós falávamos nos encontros passados de dois elementos, princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. O primeiro, a lei natural, e o segundo, a dignidade humana, completamente básicos, né, para qualquer construção social, muito esquecidos hoje em dia. E hoje vamos falar de um terceiro tema, um terceiro princípio, que, de novo, é muito mal entendido. As pessoas, inclusive, sempre dizem que a igreja não respeita esse tema, porque nunca leram um documento da igreja, e quando as pessoas falam da igreja nesse sentido, estão falando das pessoas que elas conhecem na igreja, né? A pessoa vai à missa no domingo e o padre fala uma coisa, ele diz é a igreja que está falando, não é o padre que está falando. Se eu falo aqui, inclusive nesses vídeos, né, eu não estou falando em nome da igreja, nem poderia, não é verdade? Eu estou tentando apenas dar assim um impulso, um gosto, né, para que a pessoa procure os documentos da igreja. Portanto, hoje em dia, geralmente, quando as pessoas atacam a igreja, o que elas estão atacando não é a igreja, no sentido da sua doutrina, no sentido, né, do depósito de fé. O que elas estão atacando é o que elas ouvem por parte de pessoas da igreja. Isso acontece também no outro sentido. Muitas pessoas defendem até coisas da igreja, na verdade não estão defendendo coisas da igreja, estão defendendo o autor lá que ela gosta de escutar, né? Ou o outro que falou uma coisa da cabeça dele. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala da igreja. A igreja são, sobretudo, né, os documentos do magistério pontifício. Ah, mas a igreja não teve escravos? Teve. Teve sim, muitos mosteiros no Brasil tinham escravos. Então ele é a favor da escravidão? Não. No magistério da igreja nunca houve uma defesa da escravidão, muito pelo contrário, sempre houve uma condenação clara, profunda, extensiva da escravidão. Voltando agora aos nossos temas, de doutrina social da igreja, o tema de hoje é o tema da liberdade. Tão mal entendido, tanto por nós católicos como, né, por pessoas que criticam a igreja. O que é a liberdade? A liberdade só pode ser entendida dentro do contexto do que nós falávamos no encontro passado, da dignidade humana. A liberdade é um dos elementos, vamos dizer assim, da dignidade humana. A pessoa humana tem que ter liberdade. Ah, mas a liberdade não é perigosa? Não é porque a gente é livre que a gente pode fazer o mal? É exatamente isso. Se Deus quisesse que nós fôssemos, marionetes, ele não teria feito a gente livre. O pecado original, né, que hoje em dia se ri e se fala, isso é um mito. Não tem nada de mito, não quer dizer que aconteceu daquela forma, daquele jeito, que isso é a plasticidade, vamos dizer assim, da história, mas o pecado original, obviamente que existe, isso a gente vê sempre, a nossa tendência ao mal, embora a gente não queira fazer o mal, né? É exatamente isso. Deus poderia ter feito o homem sem liberdade. Não teria problema nenhum. Ficavam lá no paraíso, né? A vida da gente seria muito mais fácil se a gente não tivesse liberdade. Oh, que fácil seria. Não tivesse liberdade perante Deus, né? Mas Deus não quis assim. Deus fez a gente livres. A gente pode dizer não a Ele, inclusive. E Ele é tão bom que ainda assim não só espera a gente, não só perdoa, como vem, se encarna, morre na cruz por nós. A bondade e a misericórdia de Deus, como dizem os santos, é de chorar, não é? A gente não pode descrever de outra forma. Mas a gente ainda é livre. A gente é livre até de ir para o inferno, se a gente quiser, não é? Infelizmente. Deus fez a gente livre, isso é um elemento da nossa dignidade humana. E exatamente porque Ele fez a gente livre, a gente, a rigor, só pode se salvar através da nossa liberdade. Eu só posso chegar a Deus livremente. É só através da minha liberdade pessoal que eu posso me arrepender, por exemplo. Que eu posso voltar atrás. Que eu posso fazer um ato bom. A liberdade, a gente geralmente acha que ela só está se referindo ao mal. A gente é livre, né? Ah, então eu posso fazer qualquer coisa, então eu posso fazer... Não, a liberdade também se refere ao bem. E a rigor, sobretudo, se refere ao bem. São Tomás de Aquino define a liberdade exatamente como a possibilidade de fazer o bem. A possibilidade de fazer o mal é óbvia, inclusive que o mal puxa a gente de certa forma, né? Meu Deus, a vida da gente é cercada constantemente de
tentações para o mal, desde coisas pequenas, como, por exemplo, comer demais, né, fumar cigarro, coisas assim, que estragam a nossa saúde, até coisas grandes, até não ser fiel no casamento, né, até fazer coisas realmente ruins, drogas e etc., né, ou crimes gigantescos históricos. A possibilidade constante de fazer o mal, a gente conhece, até criança conhece, né? A liberdade é justamente, se mostra, né, através da nossa dignidade, que em podendo fazer o mal, a gente escolhe o bem. Mesmo quando isso quer dizer sacrifício, mesmo quando isso quer dizer sofrimento, mesmo quando isso quer dizer, muitas vezes, não só não ser aplaudido, como ser perseguido. Aí é que está o valor. É por isso que Deus, no seu amor infinito e no seu, vamos dizer assim, né, no seu respeito, poderia-se dizer, a nossa dignidade criada por Ele, Deus não brinca com a gente, Deus respeita a gente, muito mais do que a gente se respeita mutuamente ou a gente mesmo, né? Deus diz, você não é um boneco, você não é uma marionete, você é um ser feito à minha imagem, portanto tem razão, mas tem também liberdade. Você faz e eu fico esperando o que você vai fazer. Se você quiser voltar a mim, eu estou aqui para te receber. Como o pai na história do filho pródigo, que fica no caminho esperando o filho. Mas o filho tem que vir. Ele não vai lá buscar o filho pelo pescoço, né, e dizer, vem para cá, filho. Não, ele espera o filho. O filho tem que vir. E essa liberdade a gente tem. De dizer sim, de dizer não. De se arrepender, de voltar atrás ou de buscar o caminho do erro até a morte, né? Portanto, esse elemento da liberdade individual do ser humano é também completamente essencial em qualquer organização política, econômica e social. Qualquer organização política, econômica e social, e a gente vê isso não só pelo marxismo nos nossos dias, do século XX, o nazismo também, mas também em outras épocas da história, né? Inclusive sistemas católicos, cristãos, por exemplo, a Alemanha do Franco, né? Vamos pensar nisso, né? Sistemas de ditaduras assim ditas cristãs, não apoiadas pelo Vaticano, por exemplo, né? A gente acha que muita gente academicamente hoje diz, o Franco era um católico, claro que o Papa apoiava, ele não apoiava absolutamente, Pio XII era profundamente e claramente contra o Franco na Espanha, não contra como ele pessoa, mas como ele como, né, estilo de governo. Todo sistema político que desrespeite a liberdade individual, com os melhores argumentos que sejam, está fadado ao insucesso, à ditadura, enfim, né, a corrupção e a ser um sistema a rigor inumano. Antes de qualquer outra coisa, é preciso fazer o que o próprio Deus faz. Ele nos dá, nos ajuda, nos ensina, morreu por nós, mas nos deixa livres. E a gente tem que seguir esse exemplo. A gente tem que organizar uma sociedade, uma família, ou o que seja que a gente organize socialmente, com todos os, enfim, né, possíveis recursos para que se aprenda, para que se cresça, para que se faça, para que haja coisas boas, por exemplo, para que se vá à igreja, mas a liberdade individual tem que ser respeitada. A gente percebe isso muito bem nas famílias saudáveis, né? Por mais que os pais tenham autoridade sobre os filhos, e tem, o filho criança, o pai pode dizer não, e sim, o pai nesse momento tem a responsabilidade, tem a obrigação, inclusive, né, de dizer não. Mas ele não pode desrespeitar completamente a liberdade do filho. A criança tem que ter esse contexto, ainda nesse momento pequeno, de liberdade para poder se desenvolver. Uma criança que não pode fazer nada, que, né, o dia inteiro recebe gritos constantes dos pais sobre o que ela deve fazer, fica mentalmente perturbado. A pessoa precisa da liberdade na medida que essa criança vai crescendo e vai cada vez mais sendo capaz de decidir por si mesma. Essa liberdade tem que ser respeitada. Por mais que o pai não goste, por mais que fique triste, mas tem que ser respeitada. A gente não pode forçar a pessoa. É claro que isso, para a criança e para o jovem, tem um processo de maturação, que é o processo pelo qual ele é capaz de fazer escolhas, né? Na medida em que ele cresce, desenvolve, inclusive fisicamente. Isso é que o pai e a mãe têm que ajudar que esse processo se faça, mas depois tem que soltar. A pessoa tem a sua liberdade. Isso na política é um elemento completamente essencial. Só os sistemas políticos que não só reconhecem, que já é difícil, mas realmente respeitam e servem
a liberdade individual podem ser sistemas justos, podem ser sistemas humanos e podem ser sistemas, né, de conotação, vamos dizer assim, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, cristãs. É o que a igreja nos diz. Esse respeito, inclusive nas questões religiosas, por exemplo, tem que ser total. Um exemplo disso é o que acontece hoje na Europa. A gente tem muitos muçulmanos, sobretudo agora com refugiados também, né, presentes na sociedade europeia, uma sociedade que tradicionalmente é cristã, quer dizer, se as pessoas são mais cristãs ou não, mas a sociedade é organizada a partir, né, de tradições cristãs, o domingo, por exemplo, né, as coisas que mais ou menos regem a sociedade, feito de uma forma, isso deve ser feito de uma forma natural também, na medida que isso é imposto já é ruim. Mas, por exemplo, a questão de se as meninas muçulmanas devem usar o seu véu ou não, publicamente, nas escolas, uma das vozes que mais defende isso é a voz da igreja. Por exemplo, na França. São os bispos franceses que mais defendem a liberdade dos muçulmanos de usar o seu véu. Atenção, se esse usar o véu, né, é indicativo de que a menina ou a mulher está sendo, né, maltratada pelo marido e pelo pai, isso já é uma outra questão. Isso é a questão que tem que se ver. Mas só a liberdade de usar o seu véu, de ir para a escola? Claro que sim. É a sua religião, é a sua tradição, vamos dizer assim, plasmação da sua liberdade. Se isso quer dizer coisas mais terríveis, então tem que se olhar isso, mas não pelo fato de usar o véu. Ou não, é como a gente freira poder sair na rua com a minha roupa de freira, né? Ou, enfim, o judeu poder praticar as suas coisas, inclusive com as suas roupas e etc. É óbvio que essa questão nos detalhes é preciso ser regulamentada. Isso é uma questão, enfim, né, infinita. Depende da situação, depende do momento. Para isso está todo o sistema judicial, para isso está todo o sistema jurídico também, né? Até que ponto isso aqui foi realmente uma infração à liberdade, até que ponto isso não foi. Isso são os variadíssimos casos, não é? E não adianta fazer uma regra sobre isso, porque isso depende do país, depende do momento, depende da circunstância. Pode ser que aqui nesse momento tenha sido uma infração à liberdade, pode ser que aqui não tenha sido, né? Pode-se fazer isso, pode não se fazer isso. Isso são questões detalhadas, a igreja não entra disso. A igreja dá o elemento, vamos dizer assim, principal, o princípio. A liberdade individual tem que ser respeitada. Não pode se forçar uma pessoa adulta, né, livre, criança pelos pais, isso é diferente. Mas mesmo assim tem os seus limites. Não se pode forçar um membro da sociedade a fazer aquilo que ele não quer, a ter uma religião que ele não queira, trabalhar num trabalho que ele não queira, votar por um partido que ele não queira, né, ser parte de uma máquina, vamos dizer assim, da qual ele não queira fazer parte, estudar o que ele não queira, a profissão que ele não queira. Ele é que tem que escolher. Se aqui nesse momento não é exatamente o que eu queria, mas enfim, né, vale mais a pena, porque aqui ganha um pouquinho mais de liberdade dele. A função do governo, de novo, é garantir essa liberdade, para que as pessoas possam, né, cercear os problemas, por exemplo, com a polícia, com o sistema judicial, que infringem essa liberdade. Não pode, né, um marido estar batendo na mulher. Isso é uma questão de se chamar a polícia. Por quê? Porque a polícia vai dizer ao marido o que ele tem que fazer? Não, ela vai impedir essa situação. Depois, se eles vão se entender ou não, isso é por conta deles. Mas essa situação de falta de liberdade, a sociedade tem que dar um jeito de impedir. É isso que é a função, né, do policiamento social e etc. Essa liberdade, no entanto, é extremamente mal entendida hoje em dia. Porque com a falta de lei natural, de respeito à lei natural que a gente tem, antes ainda do respeito à religião, né, respeito às coisas mais básicas, essa adolescência mental na qual a gente vive hoje em dia, muitas vezes, se entende liberdade como a possibilidade de fazer o que se quiser, o que se quer. E isso, obviamente, que não é liberdade. Isso é maluquice, isso inclusive é muitas vezes burrice, né, porque é uma coisa que reverte, para mim, contra eu mesma, é o tal exemplo, né, se eu quiser pular da janela porque eu quero voar, parece liberdade sim. O que eu posso fazer, né? Eu quero pular da janela, as pessoas tentam me dizer que não, me seguram, fazem, mas ninguém pode me prender ali o dia inteiro amarrado na mesa porque eu quero pular da janela, a não ser que vejam que eu estou realmente, né, fora de mim, aí sim, pode se dar um remédio, pode se levar ao hospital. Mesmo assim, isso tem os seus limites também, ninguém pode forçar o outro psiquiatricamente, né? Mesmo se a pessoa quer ser maluca, ela tem que poder ser maluca, né? Também aqui há vários níveis, há várias gradações que teriam que ser discutidas, mas isso não é a questão dos princípios.
Essa é a questão da concretização desses princípios. Agora, se a gente viver numa sociedade na qual cada um faz exatamente o que quer, sem absolutamente nenhuma referência a uma lei natural, a uma natureza humana, ao que está acontecendo com os outros, né? A um bem comum, como a gente vai fazer, a gente não vive mais em sociedade. O bem comum é um dos elementos da sociedade que, de certa forma, cerceiam a nossa liberdade. Mas atenção, aí é que está o problema. Isso é a grande drama, né? Exatamente, porque quando a gente é livre, a gente pode fazer o mal. Então não é melhor não fazer as pessoas livres, porque aí todo mundo faz o bem? Não, porque aí você está desrespeitando a dignidade da pessoa. Qual é a solução, então? Você tem aqui dois problemas. Se a pessoa é livre, ela faz o mal. Para evitar esse mal, a gente não faz a pessoa livre. Que solução se acha? Que a solução que a igreja nos dá, que a rigor é uma solução de bom senso, né? Mas a igreja nos lembra isso, é o respeito constante e total à liberdade da pessoa, por um lado, mas, por outro lado, a formação, respeitando essa liberdade, da consciência da pessoa. Ou seja, dá a essa pessoa, e aí a importância gigantesca e fundamental da família, elementos sérios, verdadeiros, realistas, que permitam a essa pessoa livremente buscar o que é bom. Ela continua livre, se apesar disso tudo ela não quiser buscar o que é bom, a gente a rigor não pode fazer nada. Mas também deixar completamente livre, sem absolutamente nenhum conhecimento de nada, obviamente, né, que é autodestrutor. Portanto, o que nós devemos fazer em sociedade, isso a gente faz intuitivamente, né? É oferecer, cada um de nós na forma que puder, elementos, ajudas, tudo que a gente puder, tanto no sentido científico, médico, como no sentido de alimentação, como no sentido espiritual, como no sentido de conhecimento, como no sentido de experiência, tudo que a gente puder oferecer a partir da nossa experiência e do nosso conhecimento, para que as pessoas livremente realmente cresçam melhor e amadureçam, tenham uma vida mais plena, cresçam economicamente, inclusive, melhor. A gente vê isso muito claro na profissão, por exemplo, né? É isso que é o crescimento profissional. Ninguém vai lá e força a pessoa a ser um bom profissional. O que se faz é ensinar, treinar, mostrar, fazer estágios, né? Enfim, tudo que se puder para que a própria pessoa vá crescendo na sua profissão. Isso ainda depende da pessoa. Tem muita gente que aprende tudo e fica sempre um mau profissional, porque é preguiçoso, porque não presta atenção, porque a rigor não está interessado naquilo. Cada um é livre, eu não posso forçar. O que eu posso fazer é dar tudo o que se puder dar, né? Inclusive com defeitos, porque a gente não consegue ser perfeito, no sentido de ajudar a pessoa a livremente. E é isso que é o papel da sociedade. O papel da sociedade não é forçar ninguém, não é muito menos, né, levar as pessoas no caminho ideológico, é o que a gente vê hoje em dia disso, né? Hoje em dia existe uma ditadura, assim, diferente das ditaduras políticas que a gente teve, mas a ditadura é enorme, o Papa Bento XVI falava sempre isso, né? A ditadura do relativismo. Você não é mais forçado pela polícia secreta, pela Gestapo, que vem e te leva para um campo de concentração. Você é forçado porque tudo que você olha na internet, no jornal, no smartphone, fala de um mesmo caminho. Então você acaba não sabendo que existe outra coisa, pensando como todo mundo pensa, né? E se você por acaso algum dia diz, não, mas olha, eu não penso assim, pum, a pressão social é gigantesca e você tem medo então de falar aquilo. Isso na verdade é uma ditadura tremenda. A gente hoje não é livre para pensar livremente. A gente, a rigor, se não quer sofrer, nem se desentender, nem ficar solitário, tem que pensar como todo mundo pensa, né? Se eu falar aqui que o homossexualismo, na verdade, é um problema de afetividade, dependência afetiva, as críticas chovem, né? Oh, ele é intolerante, isso aqui. Não estou falando nada disso, nem estou falando de ninguém, quem sou eu? São problemas que afetam, né? Problemas afetivos, todos nós temos que resolver. Ao contrário, estou falando que justamente isso é um problema muito humano, mas tem que ser visto a partir da realidade. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa liberdade a rigor. Parece que tem, porque a nossa liberdade material é muito grande, política também, mas a nossa liberdade mental não é tão grande assim. E, no entanto, ela é completamente essencial. Aquela mesma sacralidade da pessoa humana que se falava,
que eu falava no encontro passado, que a igreja nos fala, né? Tudo que é relativo ao outro a gente deve fazer de uma forma quase sagrada, tanto espiritualmente, uma conversa, por exemplo, como materialmente, o médico. A pessoa do outro é sagrada, o respeito à pessoa do outro, desde a concepção até a morte, deve ser um respeito para nós que temos fé, quase um respeito a Deus. No outro se vê o Cristo, se diz assim, né? na nossa teologia católica. Isso também se refere à liberdade da pessoa. Por mais que a gente possa conversar com a pessoa, argumentar, chega um momento que a gente tem que respeitar essa liberdade do outro. É só assim que se pode viver em sociedade. E também, sobretudo, a liberdade de pensamento, a liberdade de religião. Eu posso conversar com uma amiga protestante, por exemplo, né? Eu tenho vários amigos protestantes, e posso argumentar, e a pessoa pode argumentar isso tudo, posso até dizer, meu Deus do céu, e ela também. Eu não posso dizer, você está errado, você é horrível, vai para o inferno. Não, isso eu não posso fazer. Isso eu tenho que respeitar nela essa dignidade humana. Não sei os caminhos que Deus vai levando com essa pessoa, né? Mas isso vale para tudo. E, portanto, como conseguir, então, o encaminhamento exatamente da sociedade, né, e da política? Respeitar a liberdade sempre, mas isso não quer dizer, então, lavar as mãos, né? Vamos tentar fazer da forma mais sincera e mais, enfim, pura possível, porque aí entra a corrupção, os interesses, né? No fim eu estou ajudando para poder receber interesses econômicos. Vamos tentar fazer da forma mais sincera que a gente puder aquilo que a gente acha que realmente ajuda, mas sempre respeitando a liberdade do outro, mesmo porque as coisas que a gente faz também são cheias de falha, né? A rigor, ajudar a pessoa quer dizer sempre deixar a pessoa chegar a Deus. Quanto mais a gente fala, às vezes pior a gente faz a situação, né? As ajudas são ajudas sempre humildes, nunca de cima para baixo. A rigor, as pessoas que mais ajudaram a gente na vida, ou situações que mais ajudaram a gente na vida, foram situações nas quais a gente se sentiu muito livre. Uma palavra que alguém disse, né, uma coisa, uma mão que se estendeu, ajuda muito mais do que ficar falando. Isso na verdade, já é um encaminhamento ideológico, né? Claro que, enfim, depende se é uma aula, se é uma coisa assim. Mas isso é essencial. Eu gostaria aqui de citar um político que é protestante e não é absolutamente exemplo de santidade, embora fosse um grande homem, muitas coisas, por exemplo, na sua fidelidade matrimonial, foi muito criticado, sobretudo mentalidade mais de esquerda, né? Na década de 90, de direita também, não era nem de direita nem de esquerda, mas era um grande homem, certamente, cada vez mais se afirmando isso. Agora, não é um exemplo de santidade. Uma pessoa que, no entanto, numa época da história crítica do século XX, teve essa noção claríssima da importância fundamental da liberdade. Estamos falando aqui do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que foi quem liderou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Todo o papel dele da guerra é importantíssimo, enfim, mas sobretudo ele é conhecido e admirado pelo papel dele no começo da guerra, 1940, quando a guerra, ele tinha passado a década de 30 inteira sem fazer parte a rigor da política, embora fosse, né, do parlamento inglês, tentando alarmar a política inglesa para o perigo da Alemanha. A Alemanha estava se rearmando, a Alemanha vai fazer uma guerra, cansou de falar isso. É exatamente isso, respeitando a liberdade dos outros, porque não podia fazer outra coisa, publicou, falou, enfim, né, fez discursos no parlamento, chamou atenção, ninguém escutou. O que ele pode fazer? A gente não pode forçar os outros, né? O que ele tentou fazer de forma honesta e de forma correta, sem fazer, né, coisas corruptas, para, enfim, avisar, sobretudo, aos grandes políticos ingleses da sua época, ele já era muito conhecido, já era um homem de 60 anos, já tinha uma carreira atrás de si. Cuidado, a Alemanha vai fazer uma guerra de novo. Não, você tá maluco, você na verdade quer guerra, você só pensa em guerra. Não é isso, eu tô falando, eu tô vendo, tenho informações sobre isso. Não. A guerra acabou explodindo, como ele disse que ia acontecer. E 3 meses depois, né, chamaram-no então para ser primeiro-ministro, porque a rigor o governo inglês entrou em total colapso, desespero total, não se sabe o que vai fazer. A Alemanha tinha simplesmente engolido a Noruega, a Bélgica, a Holanda, estava entrando na França, né? Estava engolindo a Europa inteira.
E eles ficaram, os ingleses, completamente desesperados, uma ilha pequena, a rigor, né, nas margens da Europa. E aí o rei chamou ele, enfim, os outros políticos, para ser primeiro-ministro, e ele encontrou a situação, depois de passar 10 anos falando do perigo daquela situação, entregaram nas mãos deles uma situação que era completamente desesperada. A Inglaterra não tinha absolutamente possibilidade nenhuma de enfrentar a Alemanha. E aí tá a grandeza do homem, né? A grandeza, é o tal negócio, nesses momentos a graça de Deus bate no coração da gente e a gente pode dizer que sim ou que não, né? E a grandeza da pessoa tá nesses momentos de reconhecer aquilo, a humildade de reconhecer. E ele foi quem disse os famosos discursos dele, vale a pena ler quem não conhece, né? Quando ele foi feito primeiro-ministro, por exemplo, o primeiro discurso dele no parlamento, que foi transmitido pelo rádio: eu não tenho nada a oferecer, a nossa situação é desesperada. É isso que diz o político, imagina o político, a gente está tão acostumado com político que só promete, né? Eu não tenho nada a oferecer, a nossa situação é completamente desesperada. A única coisa que eu tenho a oferecer é sangue, suor e lágrimas. Isso é uma coisa, parece poético, bonito, mas é exatamente a realidade. O que a gente vai ter que fazer é lutar, é suar e é chorar, porque vai doer muito, né? E aí o que ele complementa é dizer: apesar disso tudo, a gente não vai se render nunca. Os nazistas podem, a frase dele é muito forte, né? Eu só vou perder frente aos nazistas quando ele, enfim, né, me matar e quando eu morrer no meu sangue na rua. Eu jamais vou me render, a Inglaterra jamais vai se render. Nós não temos a rigor chance nenhuma. Muito bonito esse discurso, numa hora, né, de um medo tremendo. A nossa única esperança é que Deus nos ajude. Por que a gente espera que Deus nos ajude? Porque a nossa causa é justa. Porque, sobretudo, o que os nazistas fazem é tirar a liberdade das pessoas. O que eles querem é fazer, enfim, né, um mundo sem liberdade, um mundo no qual todo mundo obedeça a eles. E a gente não vai se subordinar a isso, e a gente não vai permitir isso. E é muito bonita a história, vale a pena ver filmes, né? E de fato, não é um santo, não é uma pessoa sem interesse. Claro que não tem, né? Mas nesse sentido ele realmente, por isso ele é lembrado na história, né? Ele liderou a Inglaterra de uma posição completamente desesperada, não se rendeu, inclusive estavam esperando a invasão da Alemanha, a Inglaterra, prepararam-se para isso, né? Com coisas muito interessantes, até como é que a população podia, né, dar uma panelada na cabeça de um alemão, até essas instruções tinham, mas ele dizia: pode ser que nós todos aqui morramos, pode ser que a gente venha a morrer, né? E isso precisa ser votado no parlamento. Ele não está dizendo como ditador, ele está dando a sua proposta e o parlamento tem que votar, que são os representantes eleitos das pessoas, né? Se concordam com ele ou não, e votaram a favor disso. E ele era queridíssimo na época pela população inglesa, famosos os seus discursos, ele visitava as cidades que tinham sido bombardeadas, etc., né? E ele diz: a gente ou vai ser livre ou vai morrer. Se render, a gente não vai se render nunca. E com essa sua inesperada, o Hitler ria dele, né? Os nazistas riam dele, esse inglês gordinho e mais velho que fumava um charuto, né? Com essa sua defesa da liberdade, ele foi pouco a pouco freando os nazistas, até que 2 anos depois os Estados Unidos entrou na guerra, a França, e aí a guerra foi, enfim, né, a União Soviética entrou na guerra, e a guerra, ele dizia mesmo: a guerra sozinha a gente não vai ganhar nunca. A nossa missão agora não é ganhar a guerra e nem é sobreviver, porque eu acho que a gente não vai sobreviver, o que ele dizia. A nossa missão agora é mostrar à humanidade que mais do que a nossa, enfim, né, vida material, a gente preza esse valor espiritual da liberdade. Pode ser que a gente morra, e é provável que a gente morra, ele dizia. E durante 2 anos foi muito provável que a Inglaterra perdesse a guerra, né? E muitos de nós vão morrer. Mas esse valor espiritual da nossa liberdade dada por Deus, a gente não vai abandonar. E a gente crê que pelo menos por causa disso os nossos filhos vão poder reconstruir a Inglaterra de novo. Não foi assim, eles conseguiram ganhar a guerra, ele estava em vida ainda, né? Mas é bonito ver isso, como mesmo na história de políticos, que são pessoas, né, cheias aí de questões, de detalhes políticos, esses valores maiores, em certos momentos, parece que a gente vê a mão de Deus, assim, né? Tem uma preponderância tão grande
que mudam a história. Se o Churchill não fizesse isso, e isso, enfim, né, a história seria outra. Os nazistas provavelmente teriam ganhado a guerra e talvez o nazismo tivesse até hoje na Europa, vai saber o resto do mundo. A história do mundo teria sido completamente diferente. A Inglaterra não ganhou a guerra sozinha. No Churchill, a rigor, não ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra foi os Estados Unidos e a União Soviética para a Inglaterra, né? Mas o fato, como ele mesmo dizia, de nesse momento do desespero a gente dizer eu não vou me render e não vou entregar a minha liberdade, fez com que as coisas mudassem de figura e as pessoas começarem a apoiá-lo e a guerra então fosse no caminho que foi. Então isso pra gente é um exemplo muito grande, né? Também na nossa atividade pequena da vida. Apesar do sofrimento, apesar de todas as coisas que parecem ameaçar a gente, não deixar a nossa liberdade dada por Deus. A liberdade que faz a gente poder escolher o que é bom, apesar do mal estar alastrado ao nosso redor, né? Como na época dele, o nazismo tinha comido a Europa inteira, não tinha chance nenhuma, estava a Europa negra com o nazismo. Aí ele diz, aqui só vão ganhar quando eu, né, me afundar no meu sangue morto na rua. Fora disso, eles não vão ganhar. E a gente tem que ter essa atitude, né? A liberdade dos filhos de Deus de fazer o bem tem que ser maior do que, inclusive, a nossa vida. Porque só assim a gente pode passar gerações adiante, né? Algo que é bom. Não adianta nada a gente ter materialmente tudo e perder espiritualmente tudo. Porque, a rigor, os que estavam lá sob o nazismo estavam em certos lugares muito bem até, né? A França, por exemplo, não foi muito maltratada sob os nazistas. O que eles não tinham, e o Hitler chegou a fazer uma oferta ao Churchill de fazer um pacto. O Hitler não queria fazer guerra contra a Inglaterra. E o Churchill disse também no parlamento, eu recebi ontem uma oferta do chanceler alemão, do Hitler de fazer um pacto com a Inglaterra. A minha resposta a ele é nunca. Nunca. A ameaça é que eles vão nos invadir, pois eu vou morrer, né, na rua afogado no meu sangue. Mas um pacto com os nazistas eu não vou fazer nunca. E, de fato, não fez. É admirável, é muito admirável esse momento histórico. Vale a pena quem não conhece a história, né? Ver filmes, existem muito isso. Não quer dizer que ele seja um santo nem nada, mas essa coragem ele teve e isso reverteu a história. Isso fez a gente hoje ser livre aqui na Europa e no resto do mundo e em muitas circunstâncias também. Um grande abraço e até o próximo encontro.